Quando que você adentra na contabilidade, Zé? Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos, André, lá no escritório do meu pai em São Vicente. Era um escritório, um dos maiores de São Vicente e tal. E comecei a pegar nota, fazer visita em cliente de bicicleta, Vila Margarida, Santos, José Menino. Aqui nós tínhamos, pô, o Tadal, Figueroa, várias pessoas, vários clientes nossos. E nós vínhamos, aqui não, vinha de ônibus, tal, fazia o roteiro e ia lá. Então, até uns 16 anos eu fiquei fazendo o serviço de rua, repartição pública, banco, tudo aquele negócio para aprender a dinâmica, né? Porque assim, é muito fácil, de repente você senta lá e tu não sabe nem como é que anda. Então ele foi bem interessante. Ele pôs e fui fazendo a visita. Depois, com 16 anos, eu fui pro departamento pessoal, que eles estavam pondo uma processadora, que até então o livro era todo à mão, o diário era feito à mão, tinha prensa, tu tinha que pôr na gelatina, e eu fazia... Calma. Você tá entendendo o que ele tá falando? Tô O que entendendo. é processadora? Processadora não. Explica- Eu tô entendendo a linha do... Zé Augusto, explica porque pros campeões que estão em casa, porque por mais que eu sou burólogo, você sabe que eu fiz biologia em árvore, não? Eu não peguei processadora, como outro nome que você falou? Vai escutar muito isso hoje ainda. Então, antes da processadora, nós tínhamos o livro diário, ele era feito à mão, com copiadora. Então você punha o carbono e fazia à mão. Só que você tinha que prensar isso na gelatina e colocar na prensa. Deixar meia hora, 40 minutos. E você deixava ali. Consegue se ver, Akira? E Não. o diário, então eram livros que eram feitos. Aí quando começou a informatização lá no escritório, eles começaram pelo departamento pessoal, que era uma processadora. Então o que era a processadora? Tipo o relógio de ponto. Você punha um cartão, digitava as coisas e ele imprimia. Então, imprimia e guardava aquela informação. No final do ano, ele saía o relatório tipo um informe de rendimento. Tá. Então começou ali. Aí, depois da processadora, foi questão de mais 1 ano e meio, 2, eles compraram um CP500, que era uma caixa enorme e tal, era coisa do outro mundo. Hoje tu vê celular e tal, mas era... o pessoal mais novo nem sabe, só em museu hoje. Não, pessoal, no final do podcast nós vamos colocar um vocabulário aí na tela, tá? Colocando processadora igual a X coisa, como é o nome lá da Colocar outra? as fotinhas, né? Colocar as fotos. O CP500 era uma marca era da Prológica, era a marca tinha um CP500 e CP700, só que o 700 era maior. Então a gente usava na Antártica, que era cliente nossa, a distribuidora da Antártica. Então a gente usava na Gilberto? Antártica. Não, era lá em Itaém. Ah, tá. Não aqui da... Não, em São Vicente, era lá em Itaém. Porque acabava atendendo a baixada, o escritório acabava atendendo. E aí começou a informatização, o CP500, aí depois vieram os PCs. Vocês naquela época já atendiam a distribuidora Antártica? Antártica, éramos nós, Antártica. Na verdade o Washington acabou não vindo para nós, por questão de logística, porque a Antártica ela demandava, tinha a parte do Procon, tinha a parte dos preços, então era bem complexo. Tsunami, entendeu? Exatamente. E aí demandava... Kira. Ó, tem que deixar um vocabulário no final aqui. CP500 não é CB500, tá? Seu pai aí, você perguntar pro pai, não é CB500, não é a moto. Não é. E aí quem começou naturalmente a tomar conta dessa parte da informatização fui eu. E sempre gostei tanto que a primeira faculdade que eu fiz como análise de sistema. Que eu achei que nós iríamos... a ideia era montar um birô, né, para atender os escritórios da Baixada. Então reunimos alguns escritórios e a gente iria montar um birô. Só que acabou não indo, mas eu me formei em tecnólogo na parte de processamento de dados. Aí logo em seguida eu acabei fazendo ciências contábeis e 1 ano de direito.